Nesta altura recebemos o nosso comentador residente, António Frangules, para olharmos para alguns temas que dominaram a semana. A semana foi marcada pelo encontro entre o Presidente da República e o coordenador da RENAM, coordenador político da RENAM, portanto, o Sufo Momad, e este vai ser o nosso primeiro tema. Muito boa noite, António Frangules, bem-vindo aqui ao nosso espaço. De facto, para dizer a fumo branco neste todo o processo político. Boa noite. Boa noite. Primeiro, cumprimentar os telespectadores deste programa e, em segundo lugar, dizer, como não devia deixar de ser, o meu nome nesta televisão foi tema de conversa. Eu queria muito rapidamente dizer que, primeiro, devo agradecer a todos e todas que me enviaram mensagens de solidariedade de diversos quadrantes, de diversos estratos sociais e políticos, nacionais e internacionais. A todos eles eu devo agradecer. Mas eu quero dizer que, relativamente aos ataques, sórdidos, repugnantes até, e foram, portanto, dirigidos pelo presidente do MDM, o engenheiro Davis Simango, a minha pessoa e na pessoa... Tá, nós podemos dar 2 minutos apenas sim. para... Eu só queria dizer que, e na pessoa... Vai ter um fórum próprio para sim, mas eu quero dizer qual vai ser a minha reação. Tá. Portanto, e na pessoa do engenheiro Venâncio, tenho a informar que, por os mesmos terem extravasado os ditames, digamos, de bons costumes, vão merecer, pela minha parte, pelo menos da minha parte, o exercício do direito de impugnação consagrado no artigo 69 da Constituição da República, que eu passo a citar: o cidadão pode impugnar os atos que violam os seus direitos estabelecidos na Constituição e nas demais leis. É por isto mesmo que neste comando irei acionar o meu direito de resposta, que tenho direito nos termos do artigo 33 da Lei número 1891 de 10 de agosto, que é a Lei de Imprensa, sem embargo de procedimento criminal, conforme aconselho o número 6 do mesmo citado artigo 33, pois tais ataques foram caracterizados por alguma perversidade que buscava os seus inconfessados objetivos de modo desonroso e ignóbil. Tá. António Frangules, que olhar é que lança em volta deste encontro entre o Presidente da República e o líder interino da RENAM? Bom, a minha apreciação é uma apreciação positiva e até de elogio pela retoma, porque nós lembramos-nos que analisamos aqui e tivemos momentos altos de euforia, e alguns momentos até de constrangimento quando o processo mostrava um certo, digamos, regredir, melhor dizendo. Eu até lembro-me de um dos programas que aqui tivemos, em que estivemos num impasse de discutir o conceito de impasse. E eu até fiz aqui o meu requerimento, parece que até nem estão a dar consideração, porque muitas pessoas estão à espera de voltar a ouvir aquela voz autorizada a responder, afinal de contas, era ou não era o impasse, porque está todo mundo a dizer que agora, por exemplo, a afirmação é que desbloqueou-se o impasse. Ok? Então, para dizer o quê? Que não foi muito bonito usar o tempo de antena para poder, digamos, poluir as mentes das pessoas, dos telespectadores. Eles não têm, portanto, digamos, culpa nenhuma de gostarem deste programa. E eu até apreciei bastante aqui a entrevista do Dr. Unguana, Teodato Unguana, e que diz umas coisas que eu até gostaria que até convidassem para este programa, Ele sozinho a fazer o uso da palavra até eloquente que tem, e
para os moçambicanos poderem ter esta oportunidade de deleitar e de ouvir de uma pessoa autorizada, como ela até aqui se escreve. Portanto, é a primeira voz autorizada e de dentro da Frelimo que aparece a criticar a atitude da bancada maioritária de exigir sinais concretos da Renamo, sinais de desmilitarização, aqui até já não vai, para o desarmamento, até vai, o desarmamento e desmilitarização dos seus guerrilheiros como condição para a aprovação da revisão da legislação eleitoral. E mais, ele diz, arrepiante, que a revisão da legislação ordinária para conformar com o novo texto constitucional seja usada como moeda de troca nas negociações. Quer dizer, se o indivíduo lê esta entrevista, vai encontrar tudo o que nós dissemos aqui. Mesmo quando tivemos ali um contraditório, digamos que infeliz, né? Infeliz, porque afinal de contas, nós estávamos do lado da razão e continuamos a estar do lado da razão. Lembra-se que discutimos, não é, a independência destes dois processos. E hoje nós estamos a ter, digamos que, um advogado que nos defenda, que diga que nós tínhamos razão, porque nós dizíamos que os dois processos eram independentes. De facto, o que veio dizer esta cimeira, presidente Inhusse e o coordenador da Renamo, o Sufo, Mamad, se não me engano, veio exatamente dizer que, afinal de contas, não havia, portanto, acordos, decisões que claramente mostrasse a forma como se poriam em prática, não é, as decisões existentes, os acordos existentes no que toca aos processos militares. Porque foi nesta cimeira que se tomaram decisões soberanas sobre a criação das comissões para atacar as áreas todas que estão, portanto, no tal desarmamento, desmobilização, reinserção, etc, etc. É verdade que estabeleceu-se um prazo, não é? 10 dias, até veio uma entrevista do porta-voz da Renamo, o Zé Manteigas, que dizia, olha, nós estamos num passo célere. Já estamos a fazer diligências no sentido de todas aquelas exigências, né, sejam cumpridas até a próxima semana, se tudo correr bem. Ora, afinal de contas, agora, já existe uma luz, já muito perto, não no fundo do túnel, já cá fora, a luz já está cá fora, que consiste em aquilo que nós dissemos aqui, criação de condições. Não é só dizer que não queremos ver sinais de desmilitarização, como quem vai desmilitarizar-se ou desmilitarizar é o próprio desmilitarizado ou desmilitarizável. Quer dizer, a própria Renamo vai se desmilitarizar, pura e simplesmente. Não. Quem vai desmilitarizar? De quem o interesse da desmilitarização? É o governo. Ah, está bem. Mas que passo está a dar para poder efetivar esta desmilitarização? Agora já está. Estão muito clarificados os passos que devem ser dados, né? Há uma criação de Comissão de Assuntos Militares, Grupo Técnico Conjunto de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, não é? Há um Grupo Técnico Conjunto de Enquadramento nas Forças de Defesa de Moçambique e na Polícia. Há um Grupo Técnico Conjunto de Monitoria e Verificação, né? Portanto, destas atividades todas. No prazo de 10 dias, né, a Renamo deve entregar as listas
dos homens a integrar nas forças de defesa, não é? E na PRM. O governo e a Renamo devem designar o seu pessoal a integrar a Comissão de Assuntos Militares e os tais grupos técnicos conjuntos, não é? Acordaram ainda a ideia de, em simultâneo, iniciar o processo com vista à desmilitarização e reinserção econômica dos elementos da Renamo. Porque não é só desmobilizar. E eu disse aqui, seria pior, né, a emenda que o próprio soneto. Porque haveria de se criar condições para um novo conflito. Sabe que o ser humano, né, nós não podemos dizer que o ser humano é, digamos que, eminentemente mau, né? Não. Podemos também abraçar a teoria que diz que é eminentemente bom, mas as condições, não é, por vezes adversas, não é, que lhe são oferecidas, falam mal, não é? Então, você desmobilizar as pessoas, olha, vão para vossas casas, 16 anos, há o de 16 anos lá, embora existam outros que não sejam dos 16 anos, vão lá para casa. Só assim, mesmo que ele não tenha arma, mas ele é um homem treinado, ele pode muito bem procurar formas de arranjar uma arma e com a arma vai ver se ele consegue uma reinserção social. Pode não ser lícita essa reinserção, mas ele pode tomar uma conduta desviada ou desviante, né? Uma conduta desviante, porque o deviante também depende dessas condições que lhe são oferecidas, que não são próprias, não são humanas, não são decentes, etc, etc. Ora, muito bem, parece que já se encontrou o caminho. Agora, a pergunta que poderia se pôr, mas por que é que não avançou isto? Será que a morte do presidente, do líder da Renamo, teria sido a causa? Não, teria sido, mas é o incidente de que alguma franja, não é? Algum setor que é conhecido por conservadora, linha dura, donos da situação ou o que seja, queriam se aproveitar disto para poder voltar a estaca zero. Nós vimos como é que a Constituição foi pontualmente revista. Mas foi a escopro e martelo, enquanto uma determinada ala estava contra e saiu, e nós acompanhamos, né, que foi com um forcing do próprio presidente. Ele teve que mandar recadinhos e nós ouvimos os recadinhos. Um dos recados foi num discurso, creio eu, na Beira ou em Inhambane, que ele disse que tudo aquilo que nós acordamos, ele em vida, vai ter que ser cumprido, não é? Pontualmente, ponto a ponto. Como quem diz, é um acordo. E o acordo, né, interpartes é um dos princípios salutares, que é o tal princípio da pacta sunt servanda, o cumprimento pontual das obrigações. Não é por morrer, não é, uma das partes que não tem herdeira essa parte. Tem herdeira, até aí. A pessoa era representante de uma instituição, a instituição chama-se Renamo. Está aí a parte que representa a Renamo, é exatamente o SUF. Tenho estado a ouvir aí, que não, porque até por certo ponto tem razão, porque não é o líder definitivo. Se for consagrado presidente, se ia quando era o Gacama a Serra, também poderá ir agora quando é o outro, desde que seja, de facto. Neste caso concreto, há um sinal que eu também concordo com ele não é ainda o verdadeiro líder da Renamo. Mas para dizer o quê? Que está de parabéns, eu creio que o presidente Inúcio não está sozinho nesta empreitada,
só que não conheço mais ninguém, ele é que está à frente, que representa, né? Embora conheça mais do que um dos que representam a ala dura lá dentro, mas dos que representam a ala, digamos, coeva, contemporânea, né? Que tem uma outra forma de ver as coisas, não conheço, só conheço ele, devo endereçar através dele, o presidente Samora, o presidente Nussi, não é? Os parabéns. Samora foi o primeiro. Sim, não, Samora ficou na memória de muitos. O presidente Nussi está de parabéns, está no caminho certo. Aliás, está na persecução da sua marca, porque a única marca, não sei se vai ter tempo de descobrir outra até o fim do seu mandato, é esta. Não só a paz, porque a paz pode ser precária, a paz pode ser uma paz, digamos que minada, não é? Mas a sua marca vai ser uma paz efetiva e reconciliação, não é? Vai ser aquele que conseguiu fazer aquilo que o timoneiro da paz trazida depois dos 16 anos de 92 não conseguiu fazer, porque já foi por demais dito que isto que está agora a ser implementado não é consequência da revisão pontual da Constituição. Vem lá nos protocolos, ou como é que se chama, do Acordo de Roma. Portanto, pura e simplesmente, olvidou-se aquela parte, postergou-se aquela parte, e a parte mais sensível, porque é esta parte que nos devolveu a guerra de 2012, se não me engano, umas 2 vezes, e que ainda há menos de 2 semanas estava-se a vislumbrar uma outra guerra. Estava-se a vislumbrar uma outra guerra. Um ponto que é incontornável neste todo processo é até que ponto passa a repetição é que nós estaremos a correr com todo este processo, uma vez que as eleições avizinham-se, já assistimos situações dessas, como o caso de setembro de 2014, quando da retirada do antigo líder da Renamo, já falecido, Afonso Dhlakama, quando da assinatura da cessação do acordo, ou melhor, quando da assinatura do acordo da cessação das hostilidades, vimos tudo ocorreria, mas depois das eleições o pomo da discórdia voltou. Até que ponto é que não estaremos aqui a correr o risco de entrarmos para uma reedição de 2014? Bom, é preciso que se diga isto. Os 2 processos, eu reitero, subscrevo, os 2 processos são independentes. Ok. Aos defensores, né, da posição de que é urgente desmobilizar-se, desmilitarizar-se, etc, etc. Mas a parte a desmobilizar, a reintegrar, a desmilitarizar, tem as condições que tem. Há, portanto, protocolos, né? Protocolos já acabados, creio eu, em que lá estão claras as exigências para que tal aconteça. Exigências técnicas até, não políticas, porque as políticas nós podemos citar algumas, não vamos entregar armas à pessoa desconhecida para depois voltar-nos a perseguir, mas as exigências técnicas, inclusivamente, são assessoradas por pessoas conhecedoras da matéria e algumas até estrangeiras. Ora, se em pouco tempo antes
das eleições, isso acontecer, melhor. Mas se não acontecer, o processo terá que continuar até ser concluído. Mas enquanto isso, as leis eleitorais já estão aprovadas e as eleições têm que correr. Porque caso contrário, há um incurso de inconstitucionalidade. Primeiro, porque você aprovou uma revisão pontual e que essa revisão precisa de ser materializada por determinados instrumentos legais a aprovar pela Assembleia. O você recusar, o você negar, como foi que nós assistimos, né, é uma inconstitucionalidade por omissão. Ora, para além de que podemos ir a um recurso, mas que não era aconselhável, porque não se vê, ou digamos que a barreira não se justifica, mas mesmo não existindo, portanto, as propostas, digamos que arrumadas, acabadas para serem aprovadas, não, o direito tem forma de fazer integração de lacunas, tem forma de fazer uma interpretação atualista daqueles comandos que, por superveniência, não é, de outros comandos constitucionais, põem em causa determinados comandos da lei, portanto, e instrumental, que é aquela que vai, não é, materializar aquele direito substantivo que foi aprovado pontualmente. Então, só que esse recurso é sempre um bocado complicado, porque leva até a debates e até a contradições de interpretação e tudo mais. Portanto, o mais cessante é aprovar, porque eu não vejo qual é o problema, não é? De aprovar aquelas leis materializadoras, porque elas resultam da revisão constitucional. António Frangulos, a questão que lhe coloco tem que ver com... Estaremos perante o reatamento do processo de desmilitarização da RENAMO, ou esta ida do Presidente da República à Beira para se encontrar com o líder interino é um passo como um sinal de avanço deste processo? Por que é que lhe coloco esta questão? Este processo já almejava grandes avanços. Se nos lembrarmos do caso em Mochim, de equipas que foram criadas para desmilitarizar a RENAMO, se nos recordarmos das rondas negociais, várias, quase que mais que 100, decorridas na cidade de Maputo, no Centro de Conferência Joaquim Chissano. Portanto, todos estes processos caíram por terra. Um simples encontro entre o Presidente da República e o líder interino da RENAMO é sinal de avanço ou sinal de reatamento de um processo que estava adormecido? É sinal de reatamento. É sinal de reatamento porque nós até vimos o processo a desfalecer, porque se não tivesse tido, digamos que estas interrupções e suspensões deste processo, isto já era um processo acabado há muito tempo. Mas aqui está um problema, é que enquanto um vai a correr para ir tirar água, chega, deita no tambor, né? E o outro fica a fazer um furo, aquela água fica a sair, ele quando volta, se ele não consegue até ver a base, continua a deitar, se não espreitar no fundo do tambor, ele nem é de ver que, afinal de contas, está a fazer um trabalho pura e simplesmente, como se diz aqui na gíria, de marraqueno. É mais ou menos isto que nós assistimos, temos vindo a assistir. Há quem quer, e até tem poder, tem algum poder, e há quem não quer. Até digo mais, isto
nem me admira, isto até por demais conhecido. Quando há guerra, né, os generais são muito importantes. Em momentos de paz, os generais até você pode passar por ele, até esquecer-se de cumprimentar. No tempo de guerra, os generais já andam de barrigas grandes. Quer dizer, fazem dinheiro. Nesta última de 2012, não sei se lembra de ter os MiGs levantado voos, sei lá quantas vezes por dia. E alguém me dizia, olha, gasta tantos mililitros só por aquela manobra de demonstração de força, de musculação, etc, etc. Mas, no meio daquilo tudo, no dia que não levantasse voo, podia passar um dia ou não levantarem todos os aviões. Ali no mapa de lançamento dos combustíveis, poderia muito bem dar por levantado o voo. Como se tivesse... E são quantos mililitros de jet que não chegaram a sair, mas que entretanto vai sair o dinheiro equivalente. Mas estamos a falar da logística da aviação militar, mas os próprios militares, soube até coisa que dos 16 anos não havia. Aqueles meninos, coitados, que iam para a linha do fogo, tinham subsídios. Eles até, alguns diziam que nem tinham conhecimento. Uns morreram, mas o subsídio não morreu, saiu. Outros foram dados algum dinheiro que não sabem se é aquele que era devido ou não. Para dizer o quê? Quando há uma alteração da ordem naquela situação de guerra, os militares, os que têm determinados postos, olha, é que são os reis, fazem fortunas. Fazem fortunas. Então, alguns, sem qualquer argumento político, né, plausível, pode ser uma resistência apenas àquela reforma. Porque quando se chegar ao momento de paz, aí os que substituem os militares são os polícias, que velam pela segurança interna. Segurança das pessoas e dos seus bens na sua circulação. Ora, nos políticos também, os que devem decidir têm, para além desta componente que não se pode pôr de fora, porque no tempo de guerra, os que estão aí até a explorar os minerais, os minérios lá onde se tiram, olha, não tem qualquer tipo de fiscalização. Okay. E mais, há aqueles que por razões ideológicas não querem este processo. É preciso que se diga a indivíduos dentro da Frelimo, os que pertencem à linha dura, que queriam a morte do líder, de outra maneira não, a forma como morreu, né? E de forma derrotada. E a morte do próprio partido. Quer dizer, a Frelimo e a Renamo podem disfarçar, mas são inimigos antagônicos. Podem moderar a linguagem, mas você consegue ver que estes aqui, é por isso que quando você abraça o indivíduo da Renamo, você quando se põe ao lado da Renamo, automaticamente você fica inimigo do outro lado. Mesmo que você não seja, só você mostrar uma simpatia, mostrar não só uma solidariedade humana, dizer que ele também é um homem, merece um cumprimento, merece um abraço, porque afinal de contas é pessoa e é moçambicano.
você vai encontrar do outro lado do rio que, olha, você é automaticamente daquele lado e tá. Pronto, não tem outro nome, com aspas ou sem aspas, está tramado. António Fragoso, este processo vai ter seu eco na sessão extraordinária da Assembleia da República, que vai decorrer entre os dias 18 e 19. O que é que se espera, na verdade? Por um lado, tivemos um impasse, tivemos, aliás, impedimento da sessão anterior, que a Assembleia da República é esta, que a Casa do Povo é esta, que, por um lado, os mesmos atores que surgem a reprovar de forma veemente sobre um determinado capítulo, quando há uma voz de comando, a mesma Assembleia da República, os mesmos atores surgem a aplaudir num plano seguinte. Que Assembleia da República é esta? Estaremos perante um Parlamento que está a reboque de decisões externas? Bom, é a Frelimo. A Frelimo é que é o governo, é o Estado. A Frelimo ainda é o partido Estado. Por isso, não tenha dúvidas que mande nos processos. Não é? Nós ouvimos, não era possível ser da sua inteira autorrecriação vir a terreiro afirmar que não. Enquanto a Renamo não mostrar sinais de desmilitarização, nós não vamos aprovar nenhum pacote de lei. Quero dizer, onde é que arranja essa força? Não faz sentido, porque ela está-se a colocar acima da Constituição. Por quê? Porque existe uma Constituição que está aprovada e que, para poder materializar, terá que se aprovar os pacotes materializadores, os pacotes eleitorais, as leis, não é? Instrumentais. Mas aparece-te uma pessoa singular e diz não. Pensa que ela é sua auto-iniciativa e recriação? Não. Por detrás dela existe uma autoridade com força que diz não. Então, por mais que venham cá fora recusar que no mínimo há duas forças lá dentro, até devo dizer antagônicas já, isso é o antagonismo. Ninguém pode negar, porque está à vista. O Teodato diz, e porque a Frelimo defende que viabilizou a revisão pontual da Constituição para acomodar as exigências da Renamo, Teodato Nguana contrapõe afirmando que a descentralização é fundamental para a consolidação do Estado moçambicano e não é de interesse de um determinado partido. Teodato Nguana é que diz. Não é porque ninguém mais diz, ninguém mais sabe, mas está a reafirmar que é para fazer ver que a Frelimo está simplesmente a atropelar tudo e todos. E ele diz, por isso não é estranho que tenha havido consenso para se introduzir as alterações à Constituição, não é? Com esse objetivo. O que é estranho é que depois não haja consenso para se implementar as alterações. Quer dizer, eu continuo defendendo, dizendo que se não houvesse uma força contrária à vontade do presidente Inhosso, que logo na tomada de posse, ele mostrou sinais de que era paz. E houve zangas. E com um certo informalismo, quer dizer, até rasgando o protocolo. Eu lembro-me que até uma das vezes abriu a porta ao líder da Renamo. E tu tens lá dentro conservadores que dizem não, e são os mesmos que agora estão a dizer que não, se não for o líder definitivo. Mas mesmo quando era para ir falar com a Gacama, não penses que foi consensual.
Ele até chegou a dizer. É por isso que nos discursos dele, quando ele toca esta questão de paz, ele, por mais que venha com um discurso mais estático antes, quando chega neste processo de paz, já não diz nós, diz eu. É uma mensagem que está a dar ao povo moçambicano. Vocês podem me criticar porque eu não sou perfeito, não fiz isto, não estou a fazer aquilo, etc, etc. Mas podem ter a certeza que este processo de paz só vai sair porque eu estou a ignorar tudo e todos. Neste aspecto, eu dou-lhe nota 20. Ok. Vamos olhar para o nosso próximo tema, que são as dívidas na empresa de eletricidade de Moçambique. Para além das dívidas com outros países, falo da Zâmbia, do Zimbábue, a EDM veio nesta semana a público dizer que só as instituições do Estado estão a dever 50 milhões de dólares de consumo não pago de energia. O que é que isto significa? Bom, significa uma insolvência dessas mesmas empresas, porque se tiverem que pagar num dia, fecham as portas. E acredito que, ou melhor, não acredito que não tenham outras dívidas, que não sejam com a eletricidade. Nós sabemos que a superveniência da situação das dívidas ocultas só vai piorar a vida de tudo e todos. Estas empresas são umas empresas deficitárias e que o PCA também está com uma saia justa, não é? Tentou tomar medidas coercivas, começando por cortar algumas, digamos, empresas públicas ou participadas do Estado, e chamaram logo a atenção porque há empresas de serviços indispensáveis que não pode cortar. Imagina que o hospital está a dever. E agora? Como é que faz? Vais cortar energia? Aonde? Em que setor é que vais cortar? Que não faz falta. Na medicina, na ortopedia, na sala de reanimação, no banco de socorros, quer dizer, cadê uma saia justa? Ele está com problemas de tesouraria, mas também os devedores estão com problemas também de tesouraria, porque afinal de contas, este é o efeito que já se esperava das dívidas. Então, a LM demonstrou há pouco tempo, o resto que conta são anedotas. A LM é uma empresa tecnicamente falida. A BP parece que foi a primeira a cortar, e mesmo assim cortou, mas não cobrou a dívida. A dívida parece que ainda está lá, a dívida da LM. Se não retomava, porque é comerciante. Pelo menos o vender, a pronto pagamento, não faz com a BP desde aquele imbróglio. Fazia com a Puma. Mas a Puma se parou também, é porque deve ter havido um momento em que disse, agora não tenho e tal. Até consta que em alguns casos cobrava os bilhetes, era com o dinheiro dos bilhetes que tinha que pagar o combustível para o avião arrancar. Quer dizer, é uma empresa que está falida tecnicamente. Então imagina que a LM também não só usa os aviões, o jet, como os serviços ali também precisam de energia. E quem vende energia neste país é a EDM. Imagina que a LM também está a dever. Está em condições de pagar a dívida? Não. Então, isto é simplesmente uma corda ao pescoço, tanto dos que devem, tanto dos credores. Neste caso é a EDM. Mas eu quero imaginar, que outras empresas provedoras de serviços também são credoras de outras empresas. Quer dizer, estou a ver uma empresa de água, por exemplo, os serviços não é só eletricidade. Num hospital,
Precisa de água, precisa de eletricidade. Até precisa de oxigênio, precisa de CO2 que vão buscar, creio, na mogagem, etc, etc. Pode até ser devedor, ou então está a dever aquela por ser empresa do Estado, que é para poder priorizar, pagar aquela que não é empresa do Estado, porque o assunto é outro. E se cortar o fornecimento de CO2 ou do oxigênio, é um escândalo. Então, é um momento de crise. Agora, eu li, né, da entrevista que ele deu, que para além do problema das dívidas, ele, quer dizer, declarou, não é, um combate cerrado, não é, às promíscuas e corruptas práticas de seleção e contratação de serviços, né, de que a EDM precisa, ou simplesmente procurement. Né? Ele observou que os produtos vêm sobrefaturados. Até dá exemplo dos contadores. Comprava um contador por valor de 4 contadores. Pagava 4 contadores, recebia um. E não era só nos contadores. Em todos os produtos que a EDM precisa para prover eletricidade, não é, aos seus clientes, aos seus consumidores. Mas isto é uma mama, em que centenas ou dezenas de determinado grupo de Rovuma ao Maputo tem vindo a mamar de lá para aqui. E não é só na eletricidade de Moçambique. Portanto, isto é um autêntico folclore de corrupção. Ele, neste caso concreto, está indignado, quer abrir um combate contra isso, mas o meu comentário é, digamos, dizer assim, do meu lado vai o voto de um bom sucesso nesta empreitada. Não se esqueça que aqui em Moçambique premia-se a podridão e penaliza-se a transparência e boas práticas de governação. Ou seja, vai ter problemas na implementação. Que futuro terá a EDM? Esta dívida é contínua. A EDM não pode parar de fornecer corrente elétrica. As empresas, se continuarem sem condições para pagarem energia, estaremos perante uma situação em que a dívida vai crescendo. Que futuro é que se espera da eletricidade? Um futuro sombrio. Quer dizer, ele até fala em reestruturação das dívidas, portanto, preferiu entrar por via de negociação com essas empresas devedoras e a parte dos países preferiu, portanto, entregar equipamento e tudo mais. Exatamente. Transformadores. Portanto, exato. Então, o que acontece é que ele chegou a uma conclusão, decisão, de que deve negociar com os devedores para reformar, reestruturar a dívida, mas, para mim, o problema, é que ele é o pelouro dele, esta é a jurisdição dele, mas o problema não é conjuntural, é um problema estrutural, economicamente estrutural. Daí que deve-se reestruturar, né, as empresas públicas todas. Tem de se ver com outros olhos as empresas públicas. Já dissemos a todos os pontos cardeais e o
que falta apenas é dar-nos razão. E uma das práticas que deve ser parada, não só esta de práticas de transparência, né, e boa governação, mas também as empresas públicas têm de deixar de ser saco Jesus, onde se vai buscar o dinheiro que não precisa justificar. O saco azul não se justifica. Eu lembro-me que houve um mega processo criminal aí, em que os dinheiros que eram badalados naquele processo crime, justificou-se com o argumento de que tinha que pagar informações, né? Os informadores para dizer onde é que andam onde andavam os esconderijos de armas, etc, etc, etc. Quanto é que se pagava? Fatura que você paga ao informador. Quer dizer, e quanto é que fica com o guardião do saco? Então, isto tem que ser reestruturado, reformado, porque de outro modo, e com esta questão das dívidas que nós temos, olha, ou vai entrar num marasmo total e não poderá fornecer energia, vamos ter apagões, como um avião da LM que não pode decolar. Também vamos ter uma situação em que não pode dar energia, começar a dar energia por regiões e contar uma anedota qualquer, e avaria aqui, avaria ali, porque estamos em crise. Ou toma-se uma decisão corajosa, não é? Privatiza-se, não é? Privatizar seria dar mais de 50%, ou aceita a participação, porque quero parecer que estas empresas públicas não são participadas. As privadas, como a 2M, etc., é que são participadas em 5, 10, 20%. Eu não sei, aqui estou a falar mesmo ao alto. A verdade é uma, vão precisar de injeção financeira. E para isso, precisam de ser reestruturadas. Porque, de outra forma, são empresas não viáveis, são empresas deficitárias, são empresas sanguessugas. Porque, noutro tempo, quando vê-se que está quase a cair, o que o Estado fazia, o governo é a cara visível do Estado, o que é que fazia? Fazia uma injeção. A LM era a mesma coisa. Quer dizer, eu costumo dizer que é como um sobrinho ou uma filha quer te tirar dinheiro do bolso de uma maneira muito diplomática. Ela decide que quer fazer bolos. O teu forno é elétrico, né? Ela faz os bolos, vai vender, está-se a sustentar, a escola é outra coisa qualquer. Mas se ela tivesse que pagar energia, fazia só uma vez e não voltava a fazer. Mas como você é que paga a energia, ela faz 5, 10 bolos. Mas ali não sai o dinheiro para a eletricidade. Fazer bolo por eletricidade é mais caro. Portanto, aquele bolo que vende, se tivesse que pagar a fatura de energia, ou encarecia demais e não compravam, ou então não ia ganhar absolutamente nada. Então é mais ou menos isso. Estas empresas públicas, né, elas não são mais do que saco Jesus. Vamos chegar ao tempo de eleições, precisamos de dinheiro. Vamos buscar lá. E agora que inclusivamente estamos em crise, aqueles todos que costumavam dar dinheiro no tempo eleitoral, já não vão dar, e se forem a dar, não vão dar da mesma maneira. E nós já habituamos, as pessoas têm que dar capulana, têm que dar não sei o quê, e por aí fora. Portanto, tem que se chegar a uma altura em que se decida tomar uma posição, porque de outra forma há de haver um cataclismo qualquer. Ok. António Frangulhos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que próxima sexta-feira estaremos de volta com mais temas por analisar. Obrigado. Obrigado.